vamos para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai ser verdadeiramente a história dessa revelação. Nós, como no primeiro tópico, eu dei como um panorama completo. E agora nós vamos recortar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como que se é construído essa história? Como que essa história chega até a gente? Ok? Vamos lá. Primeira coisa, tá? O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Totalmente. Tá? Nós tivemos, no início da igreja, nos primeiros séculos, uma heresia que dizia que a palavra de Deus era o Novo Testamento. O Antigo Testamento não era a palavra de Deus. Apesar de nós termos, em algumas comunidades, principalmente comunidades cristãs, neopentecostais, uma supremacia do Antigo Testamento em detrimento ao Novo, isso é muito, muito complexo e muito complicado nas comunidades cristãs de hoje, eles leem muito mais o Antigo Testamento que o Novo, a igreja sempre honrou o Antigo Testamento como os pais que nos precederam na fé. Então, já a primeira dica de sucesso para você. Se você leu o Novo Testamento, a minha Bíblia de zíper está aqui, tá? Não fiquem preocupados, tá? Se você leu o Novo Testamento e não leu o Antigo, é como você começou uma série na Netflix e só viu a última temporada. Você sabe a história pela metade. Tá? Osiel, cismo que é Osiel, cara. É porque eu tenho um amigo que se chama Osiel. Aí eu falo que eu te chamo às vezes de Osiel, desculpa, Isonel, né? Hoje eu escrevi meia página, mas ontem, graças a Deus, eu escrevi quase 20. Então, eu compensei um pouco o que eu não escrevi hoje, né? E eu estava escrevendo justamente isso. Como que o Novo Testamento é a última temporada da história da salvação. Agora, para a gente entender verdadeiramente a última temporada da história da salvação, se faz necessário olhar, ver, ler, prescrutar, entender cada linha do Antigo Testamento. Gente, quem leu o Novo Testamento e leu o Antigo, jamais se questiona se Jesus é o Filho de Deus. Jamais. Não existe mais esse questionamento. Porque os sinais e os prodígios que são anunciados no Antigo Testamento e se cumprem totalmente com Jesus são quase que inacreditáveis. O Antigo Testamento, minha gente, olhem para mim. O Antigo Testamento o tempo inteiro grita a pessoa de Jesus. Desde o proto-evangelho, Gênesis 3,15, até os últimos profetas, até João Batista, que é o profeta do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento vai como que pavimentar a vinda do Messias. Jesus é verdadeiramente o Messias anunciado pelos profetas. Às vezes, eu brinco um pouco, principalmente com o pessoal da teologia, né? Jesus não é o Messias anunciado pelos profetas. Por quê? Porque ele é muito mais. Jesus é muito mais do que o Messias anunciado pelos profetas. Os profetas anunciavam o Messias que viria restaurar Israel. Jesus veio restaurar a humanidade. Claro que os rabis judaicos interpretavam a mensagem profética de uma maneira totalmente local. É o Deus de Israel.
Não, não é o Deus de Israel, é o Deus da humanidade. Jesus veio para todos. E essa é a mensagem que Jesus vem trazer. E ele excede. Vamos lá. Dei verbo, tá? Dei verbo 14. Meu compêndio está aqui, tá? Vale muito a pena comprar o compêndio do Vaticano II, tá? Que são os documentos do Vaticano II. A economia da salvação predita, narrada e explicada pelos autores sagrados está nos livros do Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Então, o Sagrado Concílio, Vaticano II, vai falar a centralidade da palavra de Deus, tanto no Novo como no Antigo Testamento. A palavra testamento é muito interessante porque vai meio que indicar a aliança. Então, o Antigo Testamento corresponde à antiga aliança. A aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, que não foi abolida, que não foi esquecida. Jesus instaura uma nova aliança porque existiu a primeira aliança, entende? Só é novo algo que foi renovado e restaurado. Se não existe algo antigo, não existe nada novo. Existe uma coisa única. Jesus não fala, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da única aliança. Não, é o sangue da nova aliança e eterna, que pressupõe que existiu uma antiga aliança, que trouxe até Jesus. E Jesus, sim, inaugura uma nova aliança no seu amor. Tá? O que é o Antigo Testamento? Aí a gente tem Josué perante o sol, né? O sol parou, né? Uma alusão interessante. Daqui a pouco eu vou falar um tema um pouco polêmico para vocês, que é a maneira como se interpreta o Antigo Testamento, principalmente pelas comunidades protestantes neopentecostais, que é muito diferente da nossa interpretação católica. O Antigo Testamento é um conjunto de 47 livros de caráter diversos, tá? A Bíblia, gente, como nós conhecemos, ela demorou aproximadamente 2.000, 2.100 anos para ser composta, tá? No Antigo Testamento, tá? Então, são diversos livros narrativos, históricos, espirituais, poéticos e pedagógicos. Tem livro também que vai ser muito jurídico, como o livro do Levítico, que são prescrições de o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Livros pedagógicos. Por exemplo, qual é um livro pedagógico? Os Salmos. Um livro poético também, os Salmos. Um livro espiritual, os Salmos. Um livro histórico, vários. Nós temos, por exemplo, 1ª e 2ª Reis, que vai contar a história dos reis de Israel, que vai nos apresentar os primeiros profetas, tá? Como Ezequiel. E aí vai. Qual a intenção do autor bíblico? Tá? Quando o autor bíblico se chama agiógrafos, tá? Grava essa palavrinha aí que eu vou cobrar em prova. Mentira. Agiógrafos é o autor bíblico. É a pessoa que foi inspirada por Deus para colocar aquilo em letra. Então, a intenção do autor bíblico são essas 4 aí, ó. Teleológica, teológica, memorialística e bélica. Então, eu vou explicar uma por uma. O que é teleológica? Não tem nada a ver com teologia, tá? Teologia é o segundo ponto. Teleológica é o seguinte. Vamos colocar que eu vou contar uma história para vocês. A história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro começa no dia 15 de novembro de 1895, que é a fundação do Clube de Regatas do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo, heptacampeão brasileiro, né? Glórias mil,
bicampeão da Libertadores, né? Ganhou do Vasco aquele gol do Pet. Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque essa história é teleológica. O que significa? Que eu estou contando, forjando uma história, criando uma história que é verdadeira, porém, eu quero incutir na cabeça de vocês que só existe o Flamengo. Percebe? Eu tenho um cunhado que é estrangeiro. E a primeira vez que ele veio no Brasil, eu tinha 14 anos. E a minha irmã falou assim, Bruno, ensina ele a falar algumas coisas em português. E aí ele falava alguma coisa em inglês ou em portunhol, e eu ensinava ele a falar em português. Só que eu só ensinei besteira para ele falar. Ensinava ele a falar palavrão. E ele falava como se não fosse aquilo. Olha, isso é teleologia. Eu sou ruim, né, Helder? Aí foi engraçado, eu já contei a história para vocês da Santa Janta, né? Ah, eu falei, vamos ceiar. Eu falei, não, André, ceiar é muito solene, né? Então a gente ceia no Natal, a gente ceia no Ano Novo. A gente fala jantar, vamos jantar. E nem jantar. Você fala, vem jantar. Né? Aí nós sentamos para jantar e ele viu lá a ceia, né? Ceia do Senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, a Santa Janta. Eu falei, não, mas aí é ceia. Né? Então, a teleologia é você contar uma história tendo uma intenção. Qual que é a intenção do autor bíblico no Antigo Testamento? Mostrar que existe um Deus. Mostrar que esse Deus criou todas as coisas do nada. Mostrar que ele é maior do que todos os outros deuses. É isso mesmo. Você pega o judeu, nas primeiras linhas do Antigo Testamento, ele ainda não era totalmente monoteísta, ele era um pouco politeísta. Porque se o meu Deus é maior que outros deuses, significa que existem outros deuses. Isso vai sendo purificado ao longo do caminho. Tá? Então, teleologia é você contar uma história com uma intenção muito clara. A intenção do Antigo Testamento é provar que existe um único Deus e que esse Deus é o Deus de Israel. Teológica. Segundo tópico. O que seria uma história teológica? Relatos religiosos. Gente, a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de relatos teológicos. É a história de um povo. E como o Deus desse povo falou a esse povo. Cuidado para não querer transformar a Bíblia em uma coisa que ela não é. A Bíblia já é muita coisa. Você não precisa transformar a Bíblia do que ela não é. A gente tem uma corrente cristã americana, que é chamada corrente dos racionalistas, que querem provar todas as coisas da humanidade através das Sagradas Escrituras. Não é isso. A Bíblia é um livro religioso, de um contato pleno com Deus. Para quem é cristão, é a palavra de Deus, verdadeiramente. Ela é memorialística. Por quê? Se você pega Atos dos Apóstolos, vai lembrar o tempo inteiro dos heróis do Antigo Testamento. Se você pega, por exemplo, Paulo, Romanos 4, ele vai falar lá de Abraão, vai falar de Isaac, vai falar dos heróis do Antigo Testamento. Então, vai se fazer memória o tempo inteiro. E a Bíblia, no Antigo Testamento, vai se fazer memória também no Novo. Nós já lemos várias passagens aqui, principalmente a passagem da Samaritana, que eu não me canso de estudar, de ler, de reler, de pensar outras coisas e de ter outras intuições. Como Jesus vem cumprir totalmente o Antigo Testamento.
Então, quando a gente lê uma passagem do Novo Testamento, nós fazemos memória ao Antigo Testamento, o tempo inteiro. E bélica. Bélica significa guerra. O livro para ter guerra, né? Você pega o Antigo Testamento, são memórias de muitas guerras. Por quê? Por que na Bíblia tem tanta guerra? Primeiro, o povo judeu era extremamente belicoso. Segundo, para mostrar que o judeu vencia a guerra porque Deus estava do lado dele. Olha, entende que isso também é uma coisa teleológica? Eu estou escrevendo para a pessoa que lê aquilo acreditar que existe um Deus que me defende de todas as outras coisas. Tá? A gente tem a divisão do Antigo Testamento. Isso vale muito a pena você imprimir e colocar na sua geladeira. Tá? Vale muito a pena. Se você não souber todos os livros do Antigo Testamento, pelo menos saber mais ou menos como eles se dividem, vale a pena. Porque aqui é a configuração da história do povo de Deus. Ok? Deixa eu ver se eu coloquei um pouco isso aqui. Acho que sim. Vou voltar aqui. A gente vai ter, vou falar um pouco, daqui a pouco a gente avança. A gente vai ter uma divisão clássica, que é dividida em 4 grandes tópicos. Se você pegar qualquer Bíblia católica, vai ter essa divisão que eu estou mostrando para vocês. Tá? Ó. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. O que eu peguei? Eu peguei a Bíblia e coloquei aqui numa planilhazinha muito mal feita. Tá? A gente vai ter aqui o Pentateuco. Tá? Antes do Flamengo ser campeão em 2009, o Flamengo tinha sido campeão em 1992. Ganhou do Botafogo o primeiro jogo de 3-0 e empatou o segundo jogo por 2-2. Então o Flamengo foi pentacampeão brasileiro. 5. Deixa eu excluir aqui o Helder da aula, peraí. Foi pentacampeão brasileiro. Penta é 5. Como Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco o que são esses livros. Basicamente, esses livros levam o nome de Torá. Vou escrever aqui, ó. Torá. O judeu vai falar a Torá e os profetas. Essa é a Bíblia judaica. Tá? Não que a Bíblia judaica não tenha também os Salmos, ou não tenha também outras coisas, tá? Tem também. Mas tem... Deixa eu só botar aqui mais blocos aqui para me ver todo mundo. Isso. Vai ter outras coisas também. Tá? Vai ter, por exemplo, o Talmud, que não tem na nossa Bíblia. Então, o Gênesis, ele vai contar o quê? O Gênesis, ele vai contar a história da humanidade, como a humanidade nasceu, como a humanidade foi criada. Depois a gente conversa. Anderson, a história é um negócio para mais de metro, tá? Isso tem cara de ser um vascaíno, né? Tá tudo bem. A gente percebe pelo rosto de tristeza, assim, cansado, né? O flamenguista sempre está com o ombro assim, meio caído por causa das faixas. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Êxodo vai contar a história do povo de Israel que foi para o Egito e foi libertado por Moisés. O Levítico e o Deuteronômio vão ser livros, os Números, vão ser livros de leis, de códigos, de preceitos. O Deuteronômio também. O livro de Levítico, de Números e Deuteronômio são os desdobramentos do livro do Êxodo. Depois que Moisés recebe as tábuas da lei, existem prescrições
que são geradas em torno dos 10 mandamentos. E esses são os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Às vezes as pessoas falam assim, Levítico, Números e Deuteronômio, você não precisa ler, não. Pode pular. Não pula, não, miserável. Leia. Tá? Leia. Leia para tu ter noção do que o judeu fez com os 10 mandamentos. O judeu pegou os 10 mandamentos e transformou em 600. 300 positivos e 300 negativos. 300 de direitos e 300 de deveres. Por isso que Paulo vai falar lá nas cartas que ele escreve, nas cartas paulinas, que quando ele teve o conhecimento da lei, ele conheceu o pecado e aquilo amassou ele. Tá? Nós vamos ter os livros históricos e proféticos. Aqui é interessante porque aqui existe uma subdivisão que nem sempre é colocada. Esses livros de Juízes, Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, para os judeus são livros proféticos. Para o católico são livros históricos. Por que os judeus colocam esses livros como os livros proféticos? Porque aqui já começa a atuação dos profetas. O 1º e 2 Samuel, apesar de ser livro da história de Israel, a gente já vai ter o profeta Samuel. Samuel, oi, fala que teu servo escuta. É Samuel que vai ungir Saul. É Samuel que vai ungir Davi. Então aqui já começa toda a atuação dos livros proféticos, tá? E aí a gente tem verdadeiramente os livros proféticos. Você percebe que eu coloquei aqui um espacinho, tá? Justamente para fazer esse apontamento. A gente vai ter Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Joel, todos os profetas, tá? Vale muito a pena ler os livros proféticos, de Isaías a Malaquias. Porque se você que é cristão católico, e até mesmo quem está se aproximando da igreja agora, quem está fazendo a primeira Eucaristia agora, se você tem a noção o que os profetas vão falar sobre a pessoa de Jesus, que está oculta ainda nas palavras, tá? O que é uma conotação oculta? Por exemplo, tem um vascaíno no grupo que falou que o Flamengo não foi campeão em 1987. Quem foi campeão foi o Sport. Mas, o Sport terminou o campeonato de 87 e 88. Como é que pode o Sport ser campeão em 87? Todo mundo vai saber que é o Wender, mas eu não falei o nome do Wender. Assim são os profetas. Eles falam o tempo inteiro de Jesus. Foi boa o exemplo. Eles falam o tempo inteiro de Jesus sem falar o nome Jesus. Fala Messias, fala Emanuel, fala um rebento do tronco de Jessé, da raiz de Davi. Isso é sensacional, gente. Sensacional. O que é mais impressionante é que o judeu não crê em Jesus. E isso é muito criticado por São Paulo nas suas cartas. São Paulo vai falar para os judeus, principalmente os judeus que estão em Roma. Olha, vocês tiveram tudo. É exatamente isso que eu estou escrevendo agora. Vocês tiveram tudo. Vocês tiveram os profetas, vocês tiveram os patriarcas, vocês tiveram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Olha, vocês tiveram os juízes, Saul, Gedeão, Sansão. Vocês tiveram os reis, Saul, Davi, Absalão, Jeroboão, e aí vai. E mesmo assim vocês não creem no Messias. Vocês tiveram todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel. Tá? Como eu disse, vale muito a pena ler os profetas. Na semana passada eu falei um pouco, na semana retrasada, eu acho. Eu falei um pouco do profeta
Oséias, que é contemporâneo de Isaías. Deus quer falar ao povo, só que o povo não entende que o profeta é um mensageiro. E aí, o que Deus faz com Oséias? Olha, a sua vida vai ser uma mensagem. Eu não quero que você fale nada, eu quero que você viva. E Deus manda Oséias casar com a prostituta, Gomer. E aí Oséias tem filhos com a Gomer, que é uma prostituta, só que ele não sabe se é filho dele ou não. E toda a comunidade que ele vive fala, olha, a tua esposa é uma prostituta. Esse filho não é seu. E o Oséias coloca nome nos filhos para dar recado para o povo, né? Deus se escondeu em minha face, Deus me abandonou. Os nomes assim esdrúxulos. Você vê lá no profeta Oséias, você vai perceber. E no final da vida, quando Gomer é vendida, porque ela não presta mais para o prostíbulo, quem vai lá comprar Gomer na praça pública? Oséias. Esse é o amor de Deus. É que ninguém quer. Por isso que a analogia com a samaritana, né? O amor, uma pessoa que ninguém queria, e Deus quer. Né? E aí tem, né? Os livros, outros escritos, que seriam os escritos poéticos e sapienciais, tá? Esse aqui, ó. Outros escritos, que podem ser também escritos poéticos e sapienciais. Poéticos por quê? Por exemplo, se você pega... Deixa eu voltar aqui. Se você pega, por exemplo, o livro dos Cânticos, tá? É interessante que tem até uma questão sexual no livro dos Cânticos. É o amor de Deus pela igreja, tá? É um poema. Se você pega, por exemplo, Eclesiastes, que foi escrito por Eclesiástico, escrito por Salomão, tá? Muito interessante. Provérbios de Salomão, o próprio livro de Jó, os salmos, os 150 salmos. Desses 150 salmos, em sua grande maioria, foram escritos por Davi. Então, são escritos poéticos. Sapienciais, por quê? Tá? Sapienciais, porque tem máximas diversas. Por exemplo, Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vai, né? Provérbios, por exemplo, Provérbios de Salomão, tem saciado o apetite, calca os pés o favo de mel. Para quem está faminto, o amargo é doce. O que significa? Para quem está com fome, um prato de qualquer comida vai saciar. Agora, para quem está alimentado, você despreza a maior dádiva. Você despreza lá a muqueca. Cadê meus amigos cozinheiros? Não estão hoje? Você despreza uma muqueca. Você despreza um peixe. Mas quem está faminto, qualquer coisa vai saciar. E aí nós temos os livros chamados livros deuterocanônicos. Tá? Esses livros aqui. Ó. Você deve ter sentido falta em outros escritos, tá? Do livro de Eclesiástico, chamado Sirácida. Esses livros deuterocanônicos são livros que não tem na Bíblia luterana, na Bíblia de Lutero. Lutero tirou esses livros porque ele traduziu de uma outra fonte. A Bíblia que nós temos hoje, ela nasceu, tá, com São Jerônimo. São Jerônimo pegou o Antigo Testamento, que estava na biblioteca de Alexandria, e traduziu para o latim, isso em 380. Tá? 380. A Bíblia que Jerônimo traduziu é essa aqui. Tá? O Antigo Testamento.
Da onde que surgiu essa versão, Bruno? Essa versão chamada Septuaginta, 70. Alexandre Magno, 240 anos antes de Cristo, fundou 17 cidades. Como ele não tinha muita criatividade, igual um amigo meu que tem filhos, três filhos. Na verdade, um casal. Tá? Como é que é o nome dele? Rafael. Como é que é o nome da filha dele? Rafael. Como é que é o nome do filho dele? Rafael Júnior. Falta de criatividade, né? Alexandre Magno também não tinha criatividade. E ele fundou as Alexandrias, que eram as cidades dele. A principal Alexandria, ela é a Alexandria que ficava na África, na costa, podemos dizer, mais ao ocidente, tá? mais à Europa, tá? No norte da África, não no sul da África. E essa cidade seria a cidade de Cartago, depois, mais tarde. É parte da cidade de Cartago. E ali tinha uma grande biblioteca, chamada Biblioteca de Alexandria. E o Alexandre começou a dominar todos os povos conhecidos. Dominou o Egito, a África toda, dominou a Europa, tá? E dominou também o Oriente. O Oriente Próximo e o Oriente Médio. Quando ele foi para o Extremo Oriente, que o bicho pegou. Foi para a Índia, né? E ele morre lá. Uma flecha. A flecha não tinha nada, gente. A flecha não estava envenenada. Só que os médicos dele ficaram tão desesperados que, ao invés de curá-lo, envenenaram com remédio, né? O que acontece? Alexandre, quando invade a Judéia, ele percebe que aquele povo tem um livro. E ele contrata 70 sábios judeus para compilar os escritos e colocar na Biblioteca de Alexandria. Essa é a nossa Bíblia do Antigo Testamento. Olha que história sensacional. Bonito, né? Bruno, e Lutero? Lutero vai pegar a Bíblia, não da Biblioteca de Alexandria. É claro que Lutero, gente, ele tinha a Bíblia de Jerônimo. Lutero era um grande estudioso bíblico. Só que ele vai pegar a Bíblia de Jerônimo e vai contrapor com a Torá e os profetas. Ele vai pegar textos espaçados e separados, e não a Bíblia traduzida. Então, existe uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia luterana, hoje a Bíblia que está na mão das correntes protestantes. Bruno, isso tem diferença? Tem. E aí que está a diferença substancial entre católicos e protestantes. Uma pessoa que fala assim, a diferença substancial entre católicos e protestantes é que na igreja protestante não tem imagem. Gente, isso é uma bobagem. Tá? A diferença está no primeiro e no segundo livro de Macabeus. Aqui nós vamos ter uma diferença substancial, porque aqui em Macabeus tem toda uma doutrina do pecado, da remissão dos pecados, do purgatório, e isso não tem na corrente protestante luterana. Tá? Claro, gente, que as igrejas históricas, luteranos, anglicanos, calvinistas, presbiterianos, tá? Batistas e metodistas, podemos assim dizer, estudam os livros deuterocanônicos, mas não consideram livros inspirados. São livros históricos, mas não inspirados. Exatamente como nós estudamos, não sei se o Mauro está aqui hoje, da mesma maneira como nós estudamos os livros apócrifos.
São livros históricos, quer dizer, foram escritos na época de Jesus, mas não foram inspirados por Deus. É muito interessante, porque aqui a gente vai ter uma diferença substancial. A gente vai ter isso aqui, ó, dividido nesse quadro. Etapa patriarcal, etapa mosaica, etapa da monarquia, etapa do cativeiro e etapa do judaísmo. Tá? Essas são as 5 etapas que se dividem o Antigo Testamento. Vamos lá tentar se a gente consegue ver isso aqui hoje. Etapa patriarcal. Muito simples. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. São aqueles que colocam a base para o judaísmo. Tá? Vamos lá olhar isso. Abraão, Isaac, Esaú e Jacó. Tá? Esaú, vocês sabem que Jacó deu uma pernada no Esaú, né? Família maneira, família bacana, todo mundo legal. Né? Jacó prende o irmão numa cisterna, deixa ele passando fome, fala assim, olha, se você falar que eu sou o primeiro filho, eu vou te dar lá um prato de lentilha, lá sopa de ervilha, mais ou menos, né? Esaú, meu irmão, eu vou morrer. Não, então fala que eu sou o primeiro filho. Esaú vai lá, fala que é o primeiro filho. Jacó manda tosquear uma ovelha, coloca no peito. Isaac vai passar a primogenitura, Isaac já está cego. Ele toca no peito de Jacó, só que como o peito de Jacó está peludo, assim, igual o Tony Ramos, ele pensa que é Esaú e fala, para o meu filho passa a primogenitura. Jacó rouba a primogenitura do irmão. Olha que treta. Tá? É a Bíblia. É a Bíblia. Tá? Etapa mosaica. Qual que é a diferença da etapa mosaica para a etapa patriarcal? Aqui a gente vai ter uma diferença substancial. Abraão é o pai da fé. Moisés é o pai da religião. Moisés, com os 10 mandamentos, ele vai sistematizar a fé. Tá? Ele vai fazer um sistema de fé. Essa é a diferença. Olha o pessoal da catequese. Qual que é a diferença de fé para religião? Fé é uma coisa que todo mundo tem. Pode ser uma fé natural, pode ser uma fé transcendental. Todo mundo tem fé. Ó, não tem, Vitória, um termo jurídico. A pessoa agiu de má fé ou a pessoa agiu de boa fé. Então, isso é um exemplo. Fé todo mundo tem. Por exemplo, você começa o trabalho e você não sabe quanto vai ganhar. Quem já começou a trabalhar assim? Aí você chega em casa, a esposa, você pergunta, ei, vai ganhar quanto? Aí você fala assim, não tocamos nesse assunto. Você deu fé ao patrão, entendendo que no final do mês ele vai te pagar. Agora, a fé religiosa é uma fé transcendental, é fé de algo que você não consegue exprimir em palavras, em gestos e em sentimentos totalmente. Agora, o que é religião? Religião é o colocar a fé em todos os aspectos da minha vida. É muito comum a gente escutar nas correntes protestantes, principalmente neopentecostais, que a religião não salva. Já ouviram isso? Ah, várias vezes. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Sim, mas para o católico, religião é o próprio Cristo. Quando você fala religião, está embutido todo o pacote. É um combo. Não existe religião sem Jesus. Como não existe igreja sem Jesus. Entende? Moisés vai fazer isso. Como é que eu sistematizo a fé? Com código de postura e conduta. Os 10 mandamentos. Eu vou pegar aquilo que eu acredito e vou criar um corpus doutrinário. Vou criar uma doutrina.
Doutrina sobre o quê? Sobre tudo, gente. Sobre a vida, sobre a morte, sobre a terra, sobre o céu, sobre o homem, sobre o nascimento, sobre como eu devo me comportar, sobre como eu devo me comportar com os bens. Eu não vou poder matar, eu não vou poder roubar, eu não vou poder levantar falso testemunho como no contra o meu próximo. Claro que são leis naturais, né, gente? Os 10 mandamentos são divididos em dois rolos. Os 3 primeiros mandamentos são relacionados a Deus, né? Ó, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não é isso? Ó, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e dedicar o sábado, guardar o sábado, descanso sabático. Está relacionado a Deus. Agora, os outros 7 é uma conduta civil. Não precisa ser religioso para honrar pai e mãe. Não precisa ser religioso para não furtar, para não matar. Não precisa ser religioso para não pecar contra a castidade. Não precisa ser religioso para não furtar. Não precisa ser religioso para não levantar falso testemunho, cobiçar a mulher do próximo e as coisas alheias. Basta ser o quê? Gente. Basta ser uma pessoa. Tá? Essa é a etapa mosaica. Vem a etapa dos juízes e da monarquia. Por que eles saem de um patriarcado e vão para uma etapa jurídica, monárquica? Porque eles invadem outros territórios, principalmente na etapa mosaica, e têm contato com a organização política de outros povos. E aí vem os juízes, Sansão, e vem a etapa monárquica. E aí nós temos 2 reis, Saul e Davi. Tá? Tem a divisão do tempo, a divisão das tribos, tá? Daí que vem judeus e samaritanos, a Judéia aqui no sul, tá? E a Galileia aqui no norte, no meio a Samaria. Essa é a divisão. Por isso que judeus e samaritanos não se davam, porque eram 2 reinos divididos. Tá? Vem a etapa do cativeiro, aí Daniel na cova dos leões. Uma parte do livro de Daniel também é um livro deuterocanônico. Tá? Etapa do judaísmo, que é a etapa da restauração das promessas. Tá? E eu vou ler um pouquinho, costuma chamar-se assim, porque só voltam a Jerusalém, a terra prometida, um resto dos descendentes da tribo de Judá. Gente, os cativeiros foram tão terríveis que só uma parte do povo voltou. Justamente o povo que era da tribo de Judá, que foi libertado por Ciro, rei da Pérsia. Daí que a gente tem a chamada etapa do judaísmo. A gente tem Alexandre Magno, que vai invadir tudo isso aí, ó. Olha quantas Alexandrias tem, ó. Alexandria, ó. Olha quantas, só aqui, ó. Ele não tinha muita criatividade, não. Tudo era Alexandria. A Alexandria que eu falei para vocês, ó, era aqui, ó. Tá? Onde tinha a biblioteca de Alexandria. Veio o Império Romano, que domina tudo. Aqui domina também os judeus, dominam também os judeus e os romanos. E aí a gente vê um pouquinho da integralidade entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A gente vai ter Santo Agostinho, no século IV. O Novo Testamento está oculto no Antigo. E o Antigo está patente no Novo. O que significa? O Antigo Testamento está... O Novo Testamento está oculto no Antigo. O que isso quer dizer? Quando você lê o Antigo Testamento, o Novo está aqui, mas não está totalmente revelado. Quando você lê o Novo, o Antigo está todo no Novo. Por isso, gente, vale muito a pena uma leitura do Antigo Testamento. Bruno, me ensina a ler o Antigo Testamento. Ensino. O que você faz? Você senta, tá? Bota uma luz assim clara, igual eu botei aqui,
Abre a Bíblia e lê, filho. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter dúvida? Vai. Aí tu pergunta. Gostou? Me pergunta. Pergunta para o padre, pergunta para o bispo, pergunta para o diácono permanente, pergunta para o catequista. Vai ter dúvida? Vai. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Tá? É uma leitura criptológica do Antigo Testamento, cristológica do Antigo Testamento. E a gente vai parando por aqui.